Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando prosseguimento às gravações das lições bíblicas da editora Betel, estaremos abordando a lição de número 1 do terceiro trimestre de 2025. O título da lição é João, o discípulo amado, Juventude, chamado e legado apostólico. O texto bíblico adotado pelo comentarista da lição foi Mateus capítulo 4, os versículos 21 e 22, João 19, 26 e 27 e João 21, versículo 7. Só uma observação, irmão. Quando você for preparar uma mensagem, seja para uma escola bíblica dominical, ou para o culto de ensino bíblico na sua igreja, ou para uma pregação no culto que você fará, evite incluir tantos textos bíblicos, porque mesmo sendo próximos no assunto um do outro, você acaba tendo a sua atenção desviada por alguns problemas. Então, eu recomendo, porque é o mais adequado, que você use apenas um texto bíblico que aborde o tema que você quer discutir. Já que nas lições bíblicas, o modelo de pregação que nós fazemos, o modelo de ensino, é com base na pregação temática. Então, por isso, um texto só é suficiente para que você aborde o tema que você quiser dentro da escola bíblica. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender a trajetória do apóstolo João desde sua chamada até sua maturidade apostólica, analisando sua transformação espiritual, liderança e contribuição teológica para a igreja cristã do século XXI. Não é porque o livro de João foi escrito há quase 2000 anos, que não serve para as nossas igrejas hoje, aqui no século XXI. Muito pelo contrário, nós estamos cometendo muitos erros exatamente porque não temos observado os escritos na palavra de Deus. Temos procurado inventar história, inventar coisas e acabamos por comprometer aquilo que deveria ser a mensagem genuína do Evangelho. Amados, eu quero começar falando sobre o início da vida de João no colégio apostólico de Jesus. João foi chamado por Jesus ainda jovem. E eu creio, irmãos, que por conta de observações de temas que a gente discute extra-bíblicos, eu quero deixar isso aqui bem claro, as Escrituras em nenhum momento dá margem objetiva, dá margem clara para que eu afirme o que eu vou afirmar aqui agora. A idade dos discípulos de Jesus, todos eles que eram dezenas de discípulos, às vezes nós confundimos discípulos com apóstolos e achamos que Jesus só tinha na sua companhia, no seu grupo de discípulos, apenas os 12, e não era. Os discípulos era um grupo muito grande que seguia Jesus, que aprendia com ele. E o grupo de discípulos de Jesus, a idade deles era uma idade que hoje nós consideramos na adolescência ainda, porque eles eram chamados muito jovem. O marco que definia a possibilidade de um jovem masculino ser chamado para aprender com o mestre era ele ter passado pelo Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah era para os meninos da religião judaica o rito de passagem, pois a partir dessa experiência eles poderiam fazer parte dos trabalhos religiosos normalmente. No Bar Mitzvah, que era uma cerimônia que a família prestigiava, que todo mundo estava ali a observar, o adolescente judeu era questionado a respeito da Torá, a respeito dos costumes judaicos e muitas outras coisas. E quando ele passava por essa experiência, ele poderia ingressar já na vida adulta religiosa. Era o momento em que a maioria dos discípulos eram chamados pelos mestres para que pudessem aprofundar os seus conhecimentos. João provavelmente era um garoto ainda, deveria ter entre 14 e 17 anos no máximo, quando foi chamado por Cristo. João, mesmo com essa idade ainda, eu diria, inexperiente, e a conduta dele no discipulado vai mostrar isso, ele deixou o que ele estava fazendo, que era o conserto das redes de pescaria de seus pais,
para se tornar discípulo de Jesus. Mais tarde, a gente vai perceber, e a gente sabe disso, que ele se torna uma coluna na igreja. Por ocasião do primeiro concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, João é citado e Paulo o chama assim no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 9. Ao longo dos evangelhos, João é retratado como próximo de Cristo, a ponto de se tornar um dos mais íntimos no relacionamento apostólico e no discipulado com Jesus. É talvez, entre todos os discípulos, aquele que mais esteve próximo de Jesus e que participou de momentos exclusivos com ele. Ao lado de Tiago, seu irmão, e de Pedro, eles participaram de atividades muito próximas. Com relação à idade dos discípulos ainda, só voltando um pouquinho, pode haver exceções. Quando eu disse que os discípulos eram chamados com a faixa etária de 14, 16, 17 anos, eu quero aqui fazer uma exceção. Por exemplo, Pedro, Mateus ou Levi provavelmente tinham uma idade mais avançada, porque Pedro já era casado e Mateus era um publicano. Então, essas duas evidências deixam claro que Pedro e Mateus eram mais velhos do que os demais discípulos. Isso é bem interessante. Agora, o título de discípulo amado que João recebe não foi um privilégio, diria por vaidade ou qualquer outra coisa, mas foi fruto de uma comunhão profunda que ele desenvolveu durante o discipulado com Cristo. E essa comunhão foi moldada pela graça e pelo quebrantamento dele. A gente vai perceber isso ao longo dessa história. João é conhecido ainda como o apóstolo do amor, por ter compreendido, amados, que a essência do evangelho, do relacionamento cristão, está no amor sacrificial em Cristo que foi revelado. Então aquele modo de ser de Jesus, aquela conduta amável, aquela conduta que evidenciou todo o seu zelo e dedicação pelas pessoas com quem ele teve convivência, despertou em João esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo. Esta lição nos convida a conhecer a formação espiritual de João, sua transformação ao longo do discipulado e os frutos da sua fidelidade até o final da sua vida. É sem dúvida nenhuma, entre todos os apóstolos, aquele que mais teve intimidade e que mais recebeu de Deus a maior obra já escrita pelo ser humano e que mais impacto tem causado ao longo da história de quase 2000 anos é o livro de Apocalipse. E ele foi revelado a João quando ele estava na ilha de Pátimo, exilado pelo imperador Domiciano. Além do evangelho, que é o mais, eu diria teontológico, eu estou colocando aqui teontologia e não teologia, porque há uma diferença significativa entre essas duas palavras, o significado de ambas, porque teologia é o estudo da divindade, não necessariamente só de Deus, o Deus dos cristãos. Mas qualquer divindade, o estudo dela é feito com base na teologia. Agora, o estudo da pessoa de Deus, e Cristo é Deus, nós chamamos de teontologia. O Evangelho de João é o mais teontológico de todos os quatro. Até porque Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Veem a história de Cristo pelo mesmo prisma. João não. João vê a história de Cristo de um lado completamente diferente dos evangelhos que foram escritos por Mateus, Marcos e Lucas. Então é interessante nós vermos isso, que João foi talvez o apóstolo que mais influenciou, foi um pastor segundo a tradição na igreja de Éfeso, e dali ele partiu para o Senhor. Então, amados, estudar a história de João é uma oportunidade que temos para
apropriar-se do modelo de conduta e de experiência que cada um de nós precisa ter com Cristo. Vivemos uma fase na igreja de exibicionismo, vivemos uma fase na igreja em que as pessoas querem ser estrelas, as pessoas querem estar sempre nos holofotes, sempre diante das câmaras. Irmãos, isso é um equívoco, porque os grandes homens de Deus, tanto no início do cristianismo quanto durante a história da igreja, nenhum. Você pode procurar ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos, que você não vai encontrar um só servo de Deus que queria visibilidade, que queria chamar a atenção para si. João é um desses, que fez um grande trabalho, sem contudo chamar a atenção para si. A história de João, ela não pode ser contada separada de Tiago e Pedro. Mas eu vou tentar não envolver esses dois outros personagens que também são dignos da mesma honra de João. Mas eu quero dizer o seguinte, que Tiago e João eram dois irmãos e eram impetuosos. Mas eles eram impetuosos não no sentido de fazer bobagem, fazer loucura, mas de buscar propósitos. O pai deles, Zebedeu, era um pescador, era um homem dedicado ao comércio, provavelmente tinha uma vida estabilizada financeiramente, porque tinha inclusive empregados que trabalhavam para ele. Então era uma situação bastante interessante. Tiago, irmão de João, ele logo no começo da igreja foi martirizado por Herodes. A gente se lembra da história que os dois foram presos, e ele, querendo agradar ao povo, lá matou Tiago e deixou Pedro para ser assassinado depois. Só que Deus fez a obra e tirou Pedro da prisão, como nós conhecemos a história. Então, ele era um jovem pescador quando Jesus o encontra. E quando Jesus o encontra, ele o chama, ele fala que vai torná-lo um pescador de homens. E a partir dali, João não mais se relaciona com os pescadores. Ele passa a ser um discípulo e depois dá continuidade ao seu próprio ministério apostólico até o final de sua vida, no final do 1º século. Ele e o seu irmão estavam consertando as redes de seus pais. Como eu disse, era talvez uma pequena empresa de pesca que havia ali. E Zebedeu era o proprietário e eles estavam ali ajudando. Amados, é interessante que Deus, ele chama sempre pessoas ocupadas, né? Ele chama sempre pessoas que estão envolvidas com alguma coisa, estão trabalhando. Então eles estavam ali servindo a seus pais, trabalhando na pesca, mas quando eles ouviram o chamado de Cristo, deixaram imediatamente tudo para servir ao Senhor e se tornar grandes pescadores de homens, como nós sabemos. Veja que essa prontidão ainda hoje precisa nos inspirar a rompermos com a nossa zona de conforto, abraçar o chamado no reino de Deus com ousadia. Nós hoje estamos tão voltados para o lado material da vida, para o lado secular da vida, que nos esquecemos de nos colocar à disposição daquele que pode nos usar da forma mais plena, mais completa, mais abrangente possível. E por conta dessa nossa omissão, muitos de nós não têm desfrutado da companhia, da presença e do grande amor de Deus. Tiago e João eram dois jovens, como eu disse, impetuosos. Tanto que quando Jesus os nomeia apóstolos, dá a eles o título de Boanerges. Esse título não era um título pejorativo e não era um apelido carinhoso. A palavra Boanerges significa filhos do trovão, ou seja, eram dois jovens muito dedicados, muito impetuosos, mas meio parecidos com Pedro, né, que era tão agitado, tão comprometido, que eles foram chamados de Boanerges, de filhos do trovão. Às vezes a gente só associa aquela forma dinâmica de atuar de Pedro, né? Mas
Tiago e João eram também tão dinâmicos quanto Pedro, talvez até mais. Às vezes eles aparecem dentro dos evangelhos fazendo coisas que o próprio Pedro não fez. Mas agora esse título que eles recebem reflete a personalidade daqueles dois garotos. Eram eles uma vida intensa, uma vida que queria prosseguir, era uma vida que combatia e que buscava os seus objetivos. E é interessante que isso vai acontecer. Tiago, infelizmente, será executado depois da morte de Cristo, pouco tempo, mas João foi talvez o último dos apóstolos a morrer. E pelo que nós sabemos, de causas naturais, praticamente. Agora veja que essa energia dos filhos do trovão, quando moldada pelo amor de Cristo, torna-se uma força para edificar. Irmãos, se nós empregássemos todo o ímpeto que temos às vezes para realizar a obra de Deus, para atender à vontade de Deus, eu creio que o mundo seria bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Com certeza. Agora, olha só, essa energia, quando moldada pelo amor que Cristo pode nos impingir, contribui para a transformação daqueles que estão à nossa volta. Amados, nós precisamos influenciar o mundo hoje muito mais com as nossas vidas do que com as nossas palavras. Foi Moody, eu creio, eu não estou bem certo, mas eu acho que foi Moody que disse que de cada 100 pessoas com quem convivemos, uma delas lê a Bíblia e 99 lê a vida de um cristão. Lê a nossa própria vida. Então, irmãos, imagine, o testemunho nosso é muito importante. A nossa atitude diante daquilo que as Escrituras dizem é muito relevante. E quando não conseguimos fazer isso, nós estamos comprometendo não apenas a nossa vida espiritual, a nossa relação com Cristo, mas estamos comprometendo também a vida de tantas pessoas que poderiam ser alcançadas. Veja aqui, o caráter essencial de João, ele permanece. Eu sou de uma escola na linha da psicologia, irmãos, que não admite a mudança do caráter de uma pessoa. Mesmo que essa pessoa, antes de sua conversão, tenha sido uma pessoa maldosa, uma pessoa perdida. Imagine o pior dos homens que já viveu até hoje. Você põe nessa lista aí Pol Pot no Camboja, você põe Idi Amin Dada em Uganda, você põe Hitler na Alemanha, você põe Mussolini na Itália, você tem Muammar Gaddafi na Líbia, você tem um monte de gente para você colocar nessa lista aí de pessoas maldosas que atuaram no mundo. Imagina. Quando essas pessoas, uma pessoa como esses aqui, se converte, o seu caráter não muda. O que muda é a sua personalidade. E a personalidade de João, o temperamento de João, foi mudado de uma forma extraordinária. Quando ele compreendeu o que é servir a Cristo, o que é viver o Evangelho, a vida dele se transforma. Nós precisamos ter essa experiência, irmãos. Nós precisamos ter esse tipo de reflexão nas nossas vidas. Nós precisamos mudar. Hoje, nós somos desafiados a permitir que o Espírito Santo trabalhe nossas emoções sem apagar quem nós somos. Percebe isso? Jesus, ele não mexe no meu caráter, ele mexe no meu temperamento, ele mexe na minha personalidade, ele mexe nessa área que me torna uma pessoa de um jeito ou de outro. Por isso, aprendendo com João, nós podemos nos enquadrar naquele modelo que o Senhor agrada e que devemos colocar em prática. Então veja aqui, há um perigo em tudo que a gente vai fazer. Hoje, por exemplo, há o perigo do exclusivismo espiritual. João era um homem fervoroso, João era um homem impetuoso, mas essa paixão dele quase o fez cair numa armadilha, a da arrogância religiosa.
Ele censurou um homem porque ele estava expulsando demônios em nome de Jesus, simplesmente porque ele não era dos discípulos. Ele não seguia Jesus, aquele homem que expulsava demônios. E o que ele disse? Que ele não podia, por isso proibiram. Amados, essa atitude de João é uma advertência atemporal, eu diria, contra um espírito sectário que muitas pessoas querem ter hoje. Nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa igreja não é a única certa. Que a nossa forma de olhar as Escrituras não é a única certa. Eu vejo às vezes embates acalorados, discussões graves mesmo por pessoas que querem impor aquele modo que ele tem na sua igreja para as outras pessoas. É um erro grave esse que nós cometemos. É um erro tão grave que nós temos visto amigos serem separados por conta desse tipo de opinião. Nós não podemos fazer isso. Quando João proíbe aquele moço de expulsar demônios, que era uma atuação legítima, a Bíblia não diz quem era aquele moço, o que ele fez a seguir, mas ela diz que ele estava expulsando demônios. E quando João o proíbe, João simplesmente assume um papel de querer ser o dono da verdade. A igreja não pode, irmãos, querer ser sectarista. Nós não podemos fazer isso. Hoje nós estamos vivendo numa fase em que precisamos ser tolerantes. Eu sempre tenho dito o seguinte, que nós temos que aceitar todas as pessoas. Só não podemos aceitar tudo. Porque aceitar tudo é aceitar erros, heresias, pessoas falando muita bobagem. Agora, não é porque uma pessoa comete uma heresia, não é porque uma pessoa fala bobagem que nós temos que colocá-la excluída de tudo. Não. Nós podemos e devemos aprender com todas essas pessoas no nosso relacionamento com elas. Isso é muito, mas muito importante, irmãos. Hoje, o cristianismo precisa aprender com esse episódio. O reino de Deus não está limitado à nossa denominação, à nossa linguagem, ao nosso modo da nossa visão cosmológica. Nós não podemos querer que todos pensem exatamente iguais a nós. O zelo que precisamos ter deve caminhar lado a lado com a humildade e com a aceitação do outro. Irmãos, o sectarismo é talvez uma das piores feridas que existe dentro do cristianismo. Quantos grandes amigos já se separaram por conta de opiniões a respeito desse ou daquele assunto, inclusive dentro das nossas igrejas. Eu já vi amigos que se separaram por opiniões tão bobas. Por exemplo, porque defende um ponto de vista sobre determinada doutrina e o outro defende outro. Nós não podemos excluir as pessoas somente pelas ideias, mas devemos nos aproximarmos cada vez mais e aprender uns com os outros e seguir a nossa jornada com as nossas convicções. Eu costumo dizer, irmãos, que nós precisamos firmar os nossos pés sobre a rocha, que é a palavra de Deus, infalível palavra de Deus, mas deixar que o nosso pensamento, ele voe, ele se desloque para outras dimensões. Mas se estivermos com os pés firmados na rocha, que é Cristo, nós não seremos, irmãos, afetados em nossa vida espiritual. Agora o sectarismo afeta. Essa briga boba, por exemplo, como eu vejo irmãos que não podem defender um ponto de vista, por exemplo, calvinista, porque é tido como endemoniado, não pode falar alguma coisa com relação a outra denominação, porque isso
É um absurdo? Amados, nós precisamos aprender a conviver. Nós precisamos amar as pessoas. Eu diria, o zelo deve caminhar lado a lado com a humildade e a aceitação do outro. João e Jesus. Como é que foi essa relação? Foi uma amizade, irmãos, entre mestre e discípulo. João é talvez o melhor exemplo de uma pessoa que, ao ser discipulada, transformou a sua vida. João desenvolveu uma intimidade tão profunda com Cristo, ao lado de Pedro e Tiago, que participaram dos momentos mais íntimos do ministério de Jesus. Os episódios mais marcantes, mais importantes da vida de Jesus foram na presença de João, Pedro e Tiago. Mas não foi somente a posição privilegiada que moldou, foi o relacionamento. Amados, isso nós precisamos aprender. Paulo, em mais de um lugar na Bíblia, ele fala que nós devemos aprender com ele, aprender de Cristo. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz que nós devemos contribuir para que todos cheguem à maturidade, à estatura completa de Cristo. Um cristão maduro é o que ele quer que nós façamos. Então veja que em tempos de superficialidade religiosa, o exemplo de João nos chama a cultivar uma espiritualidade relacional e não apenas funcional. Precisamos, irmãos, ter uma capacidade, nós precisamos ter uma disposição, primeiro, para admitir que precisamos mudar nossas vidas. Eu creio que esse é o mais difícil dos exercícios que podemos fazer na vida cristã, que é o de mudar a nossa conduta, o nosso comportamento. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós somos egoístas. Nós queremos que nós estejamos na vanguarda o tempo todo. E ser discípulo de Cristo é o contrário. É você deixar que o outro ocupe o lugar mais alto. Como Paulo disse aos Filipenses, não pense cada um no que é propriamente seu, mas no que é do outro. Cada um considere o outro superiores a si mesmo. Irmãos, nós precisamos muito de ter uma conduta mais parecida com o que Cristo nos ensinou e com o que nos ensina a palavra de Deus, a Bíblia. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, é um dos textos bíblicos que eu mais penso a respeito, porque ele me toca profundamente. E Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 27, portai-vos por modo digno do Evangelho. Esse é o modelo de conduta de cada cristão. Na versão da Nova Tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, ele diz assim, olha, não importa o que aconteça, viva a sua cidadania por modo digno do Evangelho. Sabe, nós precisamos mudar essa nossa forma de viver. João demonstra como que um coração jovem, transformado pelo amor de Deus, muda completamente o seu comportamento, a sua conduta. Como eu disse, João devia ter aqui no começo do ministério de Jesus, por volta de 15, 16 ou talvez 17 anos, o que o torna um garoto, ainda em fase de desenvolvimento de todos os aspectos, tanto físico quanto psicológico, emocional e tudo mais. E ele foi moldado, ele foi trabalhado por Jesus de uma forma muito especial. Essa juventude, marcada pelo ímpeto e emoção, foi gradualmente afetada pelo exemplo que Jesus dava. Quando Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando Jesus disse que
não era daquela maneira que nós deveríamos fazer, que tudo que a gente queria que o outro fizesse para a gente, deveríamos fazer para ele. Amados, as lições do Sermão do Monte, elas foram apropriadas por João de uma forma tão intensa, tão grande, que a gente vê nesse moço, nesse homem de Deus, um exemplo que precisa ser imitado por nós. Sabe, amados, a forma como Jesus transformava seus discípulos não era pela imposição, não era pela ordem, aquela coisa taxativa, não. Jesus fez isso pela convivência, pela maneira transformadora que ele vivia e influenciava as pessoas. Não existe nenhum homem na história da humanidade que influenciou tantos em tão pouco tempo como Jesus. Irmãos, num período de menos de 4 anos, Jesus formou um colégio apostólico com 12 homens, dos quais sabemos que um se afastou, mas os 11 que ficaram transformaram o mundo, e a transformação que eles fizeram no mundo foi tão intensa, tão grande, que hoje, em pleno século XXI, nós estamos sendo influenciados. Percebe a importância disso? Até quando as nossas igrejas vão influenciar as próximas gerações? Até quando? Sabe, irmão, ainda hoje, o evangelho autêntico forma discípulos não pela pressão religiosa, mas pela influência, pela forma de amar as pessoas. Nós precisamos demonstrar isso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos amar. Quando nós estudamos a história da igreja, irmãos, nós vemos João Knox, por exemplo, na Escócia. Foi escravo, prisioneiro, mas se libertou e se tornou o grande apóstolo da Escócia. A oração de João Knox era tão intensa na presença de Deus, que diz os seus biógrafos que ele orava e pedia a Escócia, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Sabe, irmãos, essa mesma oração foi repetida por dezenas de homens de Deus, porque eles amavam e queriam ver as pessoas transformadas. Evan Roberts, no país de Gales, que promoveu um dos maiores avivamentos da história. João Wesley, no metodismo, dentro da igreja puritana, dentro da igreja anglicana, aliás, que se tornou um dos homens mais influentes na igreja na sua época. Eram todos homens que foram transformados pelo amor, pela dedicação e pelo zelo que serviu a Deus. Eu diria, irmãos, que a juventude de hoje, a sociedade de um modo geral, anseia por líderes que formem outros com ternura, verdade e não com autoritarismo. Quando eu vejo, irmãos, rompantes de arrogância nas igrejas, que partem dos púlpitos e chegam até as portas. Quando eu vejo cristãos que se debatem querendo impor suas ideias, e quando às vezes não estão nem um pouco certos. Quando eu vejo pastores querendo humilhar pessoas, quando eu vejo pastores querendo ser Deus, eu fico imaginando quanta falta está fazendo um discipulado verdadeiro nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Eu diria, irmãos, que nós só teremos maturidade de fato quando nós aprendemos a ouvir Cristo como aprendeu João na sua fase. Na última ceia, por exemplo, João estava ao lado de Jesus. Sua escuta atenta o tornou um canal da revelação
sobre um dos episódios mais tristes da história, a traição de Jesus. Sabe, amados, em uma era de excesso de palavras, falta de escuta, João nos ensina que a maturidade começa com o ouvir e não apenas no falar sobre Jesus. Outro dia eu estava lendo um texto de um desses coaches que fazem esses discursos, dão essas lições de vida em palestras. Ele disse que nós precisamos fazer cursos de escutatória, porque de oratória nós já temos muitos. Nós precisamos aprender a ouvir e ouvir Jesus. Irmãos, e a última fase de João, o apóstolo do amor, o legado da transformação que esse servo de Deus nos deixa. Um dos exemplos mais notáveis disso foi quando Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que todos os seus discípulos fugiram. Mas João estava ao pé da cruz, ao lado da mãe de Jesus, ao lado de alguns outros discípulos que não se acovardaram. Estavam ali. E quando Jesus olha e vê João, ele pede para que ele cuide de sua mãe. E diz à sua mãe para que vá com João. Jesus confiava em João, porque tinha sido de fato um discípulo que tinha sido transformado. Sabe, irmãos, em um mundo onde a fé às vezes é apenas discurso, João nos ensina que o verdadeiro amor se prova na dor, na permanência e no cuidado concreto com os outros. Nós não podemos esquecer isso. João mostra para a gente o que é ter o amor na prática. João escreveu o Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. 5 dos 27 livros do Novo Testamento foi escrito por ele. Depois de Paulo, ele é o que mais escreveu. E é interessante, irmãos, como eu disse, o Evangelho de João é o evangelho mais teontológico de todos os 4. Porque é o que aborda com mais clareza a obra sobrenatural de Deus com a humanidade. Nesse evangelho, o amor de Deus é apresentado como uma ação redentora e não um sentimento. Veja, por exemplo, o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aproveitando, eu queria abrir aqui um pequeno parágrafo, um pequeno parênteses, perdão. Nós conhecemos muito bem o texto de João 3,16. Mas será que nós conhecemos tão bem o texto de 1 João 3,16? Sabe por quê, irmãos? Porque nós amamos João 3,16 porque Jesus deu a sua vida por nós. Agora, 1 João 3,16 diz que nós conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é evangelho na prática. Isso é viver de fato como devemos. No século XXI, marcado por confusões sobre o que é amar, João nos convoca a mostrar um amor que não tolera o pecado, mas se sacrifica pelo pecador. Como eu disse, nós não podemos aceitar tudo, mas precisamos aceitar todos e fazer o máximo que pudermos para conquistar aqueles por quem Cristo morreu. E nós precisamos fazer isso. João, ele sente tão forte a mudança na sua vida, é demonstrada de tal maneira que nos seus textos ele costuma chamar os seus discípulos, João tinha discípulos também, claro, de amados, de filhinhos. Era a linguagem que ele usava para tratar os seus leitores com amor, com ternura. É um vocabulário que
você não encontra na boca de quase nenhum outro dos apóstolos. E eu diria que em tempos de discursos duros, polarizados, João é um modelo de firmeza doutrinária com doçura pastoral. Ele mostra que é possível defender a verdade sem perder a forma terna de tratar aqueles com quem está falando. Nós precisamos aprender isso. Sabe, irmãos, João é um exemplo vívido de como o amor de Cristo pode moldar um temperamento impetuoso em uma alma compassiva, amorosa e cheia de desejo de servir o outro. Ele não deixou de ser um homem intenso. O mesmo ímpeto que ele tinha quando começou a seguir Jesus, agora foi canalizado para uma outra maneira de viver, para um outro jeito de evidenciar isto, com amor, com fidelidade e de acordo com a vontade de Deus. Sabe, no mundo de hoje, onde tantos vivem em extremos, ou de apatia, ou de radicalismo, João nos mostra o caminho do equilíbrio. Fervor sem fanatismo, amor sem omissão. E para finalizar esse vídeo, que eu acho que já está ficando longo, mas eu te peço que me perdoe, porque é tanta coisa que precisávamos falar a respeito que não deu para ficar menor. Eu quero apenas falar para você de algumas aplicações. A primeira: seja disposto como João foi. Aceite prontamente o chamado de Cristo, mesmo que isso exija largar, deixar a segurança de lado. Aprenda isso. Segunda, permita que o Espírito Santo molde seu temperamento, sem apagar sua identidade, mas santificando-a. Isso é muito importante, irmãos. Terceiro, cultive intimidade com o Senhor. Aprenda a estar do lado dele nos momentos mais importantes. Sabe, não apenas ouça, mas se relacione com ele de verdade. Fale com ele todos os dias, converse com ele. Quarto, evite a qualquer custo o exclusivismo religioso. O reino de Deus é maior do que o nosso grupo, que a nossa igreja, que a nossa denominação. Não se esqueça disso. E, finalmente, transmita a verdade. Doa em qualquer um, mas faça isso com amor. Faça isso com ternura, como João. Seja fiel à doutrina, mas cheio de graça nos relacionamentos. Que o Senhor te abençoe e que esse trimestre seja o de mudança nas nossas vidas. Amém?